Programa Salvando Vidas, uma missão apostólica da Igreja Monte Moriá, Ministério Apostólico com o apóstolo Marcelo Alencar, Vila Isabel, quadra O, número 6, no final da primeira rua da Coab Nova. E disse Deus: a quem enviarei? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus por essa poderosa e riquíssima palavra. Perceba que a gente começou nessa noite a ministração falando acerca de um monte chamado Hermon. É um monte que aconteceu poucas passagens, mas essas passagens que aconteceram em Hermon foram passagens bem impactantes. Dizem os historiadores, acredita-se que esse monte aqui que Jesus subiu é o Monte Hermon, nesse momento da transfiguração. E aqui está tudo que o Senhor tem para ministrar ao seu, ao meu, ao nosso coração nessa noite. Perceba que o salmista, ele sempre quando está em busca de algo, ele olha para o monte. Tem até um versículo em Salmos que diz, né? Eu olhei para o monte no momento da minha angústia, no momento da minha aflição, e busquei por socorro, mas percebi que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui a gente vê o salmista novamente olhando para o monte, e lá ele consegue contemplar. Agora ele está buscando comunhão. Se você ler o Salmo 133, versículo 1 até o 3, você vai ver que se refere à comunhão. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. E lá no versículo 3, ele revela de onde vem, de onde ele busca essa comunhão. Então preste atenção, porque o Monte Hermon, ele significa santuário. Monte Hermon é lugar de santificação, entre o nascimento da velha e da nova vida, em comunhão e temor à obediência. Hermon, frio, farto, em neve e gelo, de grande altitude e difícil de escalar. Se você pesquisar acerca desse Monte Hermon, você vai obter as seguintes informações. Esse é um monte e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que o Espírito Santo quer tratar com você nessa noite. Que esse Monte Hermon, ele tem dois momentos. Por quê? Porque do meio para cima são geleiras. E do meio para baixo, o clima não é tão gelado. Então, do meio para cima são geleiras, e esse monte hoje, o Monte Hermon, ele tem uns outros nomes, não é dado outros nomes a ele, mas se refere ao mesmo monte. Ele serve como um monte turístico. Hoje as pessoas vão lá, sobem para praticar esportes, enfim. Mas esse monte, ele é um monte que da metade para cima é frio e da metade para baixo não é tão frio como da metade para cima. Mas a revelação que o Senhor tem nessa noite para a tua vida, para a nossa vida, acerca desse monte, é o que ele representa. Qual o significado? Por que Jesus subiu nesse monte para revelar a Pedro, a Tiago e João algo tão glorioso que é a transfiguração? Perceba, minha filha, meu filho, que lá em cima, quando Jesus está lá, Pedro fica tomado pelo aquele ambiente, pelo que está acontecendo naquele ambiente. E é o que Deus quer falar contigo nessa noite. Falar o quê? Que o lugar, muitas das vezes na sua vida, na minha, na nossa, filha, o lugar pode mudar, mas a glória é a mesma. Então perceba que quando eles estavam em cima, o ambiente era um, o clima era um. E quando eles estavam embaixo, o clima era outro. E se você perceber, a gente passa por essa mudança de clima todos os dias. Todos os dias. Normalmente tem lugares, isso a gente não vê com frequência aqui em Casa Nova, mas tem lugares que à noite é muito frio, o clima cai. E durante o dia é quente. Então a gente pode presenciar em um dia
uma mudança de clima. De dia é uma coisa, à noite é outra. Então as vestes mudam, o comportamento muda, tudo muda. Perceba, minha filha, meu filho, para você já entender o que Deus quer falar contigo nessa noite. Quando o povo de Israel, ele saiu do Egito, quando Deus libertou o povo, o que é que aconteceu? Deus mandou uma nuvem e Deus mandou uma coluna de fogo. Por quê? Porque normalmente, provavelmente, constantemente no deserto, é assim, à noite cai muito o clima, cai muito, é muito frio. Então era necessário uma coluna de fogo para quê? Para esquentar o povo, para aquecer o povo. E durante o dia, que era muito quente, uma nuvem para não permitir que o sol viesse queimar as roupas e queimar a pele do povo que Deus escolheu. Mas perceba uma coisa, minha filha, o que Deus quer falar, o que Deus quer tratar com você nessa noite, essa importância de mudança de clima, mudança de ambiente, mudança de lugar. Perceba que quando você está vivendo uma situação como aqui de Pedro, Tiago e João, eles quando subiram no monte com Jesus e viveram aquela experiência, que foi uma experiência realmente que até Pedro desejou ficar ali. Só para vocês terem uma noção de como foi bom o negócio ali em cima do monte. Que o próprio Pedro disse, não, vamos fazer aqui uma cabana para o Senhor, uma cabana para Moisés, uma cabana para Elias. Quer dizer, eles tiveram uma visão totalmente privilegiada naquele monte. Naquele monte aconteceu algo maravilhoso. E Pedro não queria sair dali. Se você pegar o texto aí de Mateus 17, do versículo 1 até o 9, você vai ver o desejo de Pedro de continuar em cima daquele monte. O desejo de Pedro de continuar naquele lugar. E aí Jesus, teve toda aquela transfiguração e Pedro foi tomado, Pedro, Tiago e João foi tomado pela glória. O ambiente estava diferente, mas a glória era a mesma, porque a glória de Deus não muda. Não é dúbia, a glória de Deus não é dúbia, não tem duas faces, não tem duas caras, não tem duas... Não, a glória de Deus é a mesma. O que muda é o ambiente, o que muda é o lugar. As coisas no céu não mudam não, filho. Normalmente quem muda somos nós aqui na terra. Todo momento nós estamos mudando. Mas se você prestar atenção, as coisas são a mesma. O caráter, a integridade, os princípios, os valores são o mesmo. É o ser humano que muda a todo momento, é o ser humano que procura, que inventa, que cria, mas tudo que é concernente ao céu, tudo que se refere ao céu, à glória, à majestade de Deus, é a mesma. Deus não precisa mudar para convencer nada, para te convencer e convencer ninguém. Se Deus te convencer, Ele vai te convencer do jeito que Ele é. Ele não vai mudar para te agradar. Mas normalmente o ser humano é assim, para agradar o próximo ele muda a sua voz, ele muda a sua roupa, ele muda o seu jeito, mas Deus não, ele não muda, ele é o mesmo. Então preste atenção, minha filha, que essa questão de mudança é muito importante, que quando Pedro estava ali, ele estava tomado por aquela glória, e então ele pediu, não, vamos ficar aqui, e Jesus disse, não, é importante que a gente desça, Pedro, é importante que a gente desça para que se cumpra, porque eu vim para cumprir as coisas. E acontece, minha filha, meu filho, que se a gente não se atentar a essa mudança de clima, você vai começar a viver uma vida de discussão, de briga, porque você não vai entender. Normalmente quando as coisas estão quentes, não é? O clima está quente, o sol está queimando, porque a função do dia é isso, a função do sol da justiça é essa, é queimar as impurezas. O próprio salmista diz assim que o sol da justiça quando vem para queimar as ervas daninhas do telhado. Então, ervas daninhas é o que? É aquela praga que fica na terra, que fica nos telhados, que ocupa o seu espaço. Eu já ministrei sobre isso aqui. Como é perigoso essas ervas daninhas, essas pragas, erva daninha é mato, para você entender, esse mato, porque você tem um lugar, mas você não pode possuir esse lugar, você não pode construir nada nesse lugar, por causa desse mato, mas quando você retira todo o mato,
você pode ver o espaço que você tem para construir as coisas. E assim é na vida, na nossa vida. Quantas pessoas estão ouvindo o programa Salva Vida nessa noite, que estão com sua terra cheia de mato, que precisa tirar, retirar, para ver o espaço que você tem para Deus trabalhar na sua vida? Então o sol da justiça tem essa função. E quando o sol da justiça vem, a glória vem, ela vem com um objetivo. O objetivo de quê? De retirar as impurezas, de tirar o que não agrada a Deus. E a pessoa fica um pouco meio esquentada, a pessoa às vezes não entende, aí briga, tem a confusão, tem a contenda, a pessoa esquenta a cabeça. Então muito cuidado, filho. Quando você estiver com a cabeça quente, não é? Quando você estiver com a cabeça quente, espera, respira, porque o clima vai mudar se você confiar no Senhor. As coisas vão esfriar e você vai ter uma outra visão das coisas, porque pode prestar atenção, quando o clima é outro, quando a gente consegue reverter a situação, quando a gente consegue esfriar e não dar lugar ao inimigo, você vê que a glória de Deus, ela te proporciona uma experiência realmente maravilhosa. E foi isso que Pedro e Tiago estavam vivendo ali em cima do monte. Eles precisaram viver aquilo, para eles entender a descida que eles teriam. Por quê? Porque Jesus seria crucificado, as coisas iriam esquentar, o clima queria esquentar, Pedro iria negar Jesus. Então assim, minha filha, meu filho, o objetivo do Salmo 133 é porque aqui está todo o início do Jordão. Se você pegar, minha filha, Jordão, o que é que tem a ver Jordão com Monte Hermon? O Jordão só existe porque as geleiras do Hermon, porque toda vez aquele gelo ele derrete, e esse gelo quando derrete do Hermon, é ele que dá origem ao Jordão. Olha que coisa maravilhosa. O Monte Hermon proporciona as águas do Jordão. E você que está ouvindo o programa Salva Vida nessa noite, que sabe o que significa Jordão, você já deve estar pegando aí, já deve estar entendendo o que Deus quer falar com você. Por quê? Porque Jordão é um lugar que ficou muito conhecido como o palco, o ambiente, o lugar de batismo, aonde João Batista se batizou, onde Jesus se batizou, onde os discípulos se batizaram, enfim, é palco de grandes acontecimentos o Jordão. Jordão significa morrer para o mundo, viver somente para Cristo. O próprio soldado da Síria, o Naamã, ele teve que mergulhar no Jordão para ser curado, 7 vezes ele mergulhou. Então assim, as águas do Jordão só existem por causa dessas geleiras. Então, se você não está entendendo, preste atenção que o Senhor quer falar contigo nessa noite, minha filha, meu filho. Que é lá no Hermon que nasce, é o nascimento do Jordão, está lá no Hermon, nas geleiras, que quando derrete, se revela o Jordão. E Jesus, ao subir no monte, olha aqui Jesus, olha o que a palavra de Deus está falando ao teu coração. Jesus, ao subir no monte, com Pedro, com Tiago, com João, e quando há o momento da transfiguração, quando a glória de Deus toma aquele ambiente, as geleiras se derretem. Isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso. As geleiras se derretem e aí dá origem ao Jordão. Então, minha filha, meu filho, o que o Senhor nessa noite quer falar ao teu coração é que quando o salmista, ele olha Salmo 133, versículo 3, quando ele diz assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Essa união você só vai conseguir ter com o seu irmão se você morrer para o mundo. Com essa sua natureza aí, você não consegue amar o seu irmão, você não consegue perdoar o seu irmão, você não consegue ficar perto de seu irmão. Vamos ser sinceros. Se nós realmente não entregarmos a nossa vida a Jesus verdadeiramente, não se arrepender dos nossos pecados, se você não buscar essa comunhão com Deus, você não pode ter comunhão com o seu irmão, porque é difícil. Por quê? Porque o ser humano é difícil. Uma hora ele é de um jeito, outra hora ele é de outro jeito.
Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro jeito. Uma hora o irmão é de um jeito, outra hora a irmã é de outro jeito. Então, quando o salmista olha para o monte, ele não olha para qualquer monte. Ele olha para o Monte Hermon, o Monte Sião, que são os mesmos, se refere ao mesmo monte, é o mesmo monte. Ele olha para o monte e ele diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque as bênçãos, você que está com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 133, versículo 3, porque existem bênçãos reservadas que saem desse monte para a sua vida, bênçãos de vida eterna, é o que diz o texto. Então, quando você olha para o monte, quando o salmista olhou para o monte, ele estava procurando comunhão, porque a gente sabe, para ter comunhão com o nosso irmão, como é difícil ter comunhão com o irmão, ter comunhão com as pessoas. E se a gente realmente não buscar essa comunhão com Deus, se a gente não tiver comunhão com Deus, é difícil ter comunhão com o irmão. E o salmista, ele olha para o monte e diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mas eu só encontro essa união, essa comunhão no Senhor. Você, minha filha, que está passando por essa situação nesse momento, está difícil manter uma relação com a sua esposa, com o seu esposo, está difícil manter uma relação com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu irmão da igreja, com o seu pastor, está difícil manter uma relação com o seu chefe no trabalho. Olha para o Senhor, porque é dele que vem o socorro e também a comunhão, e também as bênçãos que estão reservadas para a sua vida. Então, que você se ligue nessa noite, nessa mudança de clima, porque às vezes, minha filha, acontecem coisas que o clima muda e sua cabeça muda, acontece um problema, você recebe uma notícia, enfim, aí você muda, de repente você está calmo, depois você está estressado. Quantas pessoas estão ouvindo o programa Salva Vidas nessa noite, que está passando por um momento, por isso começou a ouvir o programa, porque está irritado, está furioso, está com ódio, está com raiva, e a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então vai ao Senhor e Ele tem descanso para você, filha. Ele tem descanso para você nessa noite. Não vale a pena ficar assim. E se o clima mudou, a glória é a mesma. A glória do Senhor pode te visitar agora. Você com a cabeça quente, a glória do Senhor pode te visitar nesse exato momento e fazer com que as coisas se acalmem, se aquete. O que é que aconteceu com os discípulos no mar? Jesus estava no barco, uma tempestade se levantou, e Jesus se levantou e disse: aquieta-te mar, aquieta-te vento, aquieta-te tempestade, e a tempestade se aquietou. Então, minha filha, meu filho, que você nessa noite, que está navegando pelo Jordão, navegando pelas águas do Jordão, atravessando, você que quer chegar a algum lugar, você que quer chegar do outro lado, e se apresentou essa tempestade nessa noite, você não está sabendo resolver, o Senhor está dizendo que essas águas vêm de Hermon. O que você precisa, na verdade, às vezes é mergulhar nela, fazer como Naamã, porque às vezes você está querendo que essa pessoa que te magoou venha mudar, e você que tem que mudar o seu gênero, o seu jeito, a sua maneira de ser, a sua forma de pensar, de agir. E aí, quando você mergulha, você faz que nem Naamã. O que é que o louvor de Naamã fala? Quebra o meu orgulho, quebra o meu orgulho. Por isso ele mergulhou. Por quê? Porque Naamã estava cheio de orgulho. E o profeta Eliseu deu uma direção para ele e disse: olha, você só vai ser curado, porque a questão, muitas das vezes, minha filha, meu filho, você que está ouvindo o programa nessa noite, às vezes a ferida não é só do lado de fora, é do lado de dentro. A pior ferida é aquela que está dentro. E aí só mergulhando no Jordão para sarar orgulho, soberba, arrogância. E nessa noite não vale a pena, meu filho. Não vale a pena você ficar desse jeito. Perdoe 70 vezes 7. O que é que o Senhor nos ensina? Olhe nessa noite para o monte e busque essa comunhão que o salmista falou lá no Salmo 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre as barbas de Arão. Que coisa maravilhosa. É como
é como as águas que vêm de lá, do Monte Hermon, das geleiras que quando se derretem, chegam até mim. Minha filha, para essas geleiras se derreter, você precisa querer. Agora preste atenção que lá em cima o ambiente é um, embaixo é outro. Como assim, apóstolo? No monte sempre haverá orvalho, filho. O que é orvalho? Orvalho é aquilo que a gente não consegue ver. Isso é orvalho. É aquela névoa, aquela brisa. Isso é orvalho. Mas quando chega de manhã, você vê, normalmente você que está ouvindo o programa Salva Vidas, que tem uma roça, que tem uma fazenda, que tem um lugar, e você que está ouvindo aí do interior, você sabe muito bem o que eu estou falando. Não choveu, mas de manhã as plantas estão todas molhadas. Por quê? Por causa da brisa. Isso é orvalho. Então lá em cima, o que é que acontece? O orvalho de Deus. O orvalho não muda, o clima no monte não muda. Quanto mais você busca o Senhor, você vai sentindo a diferença, a profundidade, aquilo que o apóstolo Paulo fala, aquela questão de você se aprofundar, de buscar, de querer a vontade de Deus, o qual é boa, é perfeita e agradável. Então, o clima não muda. Quanto mais você se aprofunda em Deus, você vai ver que o clima é maravilhoso, o clima é um ambiente realmente... Você viu que o próprio Pedro não queria descer? O próprio Pedro disse, não, vamos ficar aqui mesmo, porque aqui tá bom. Vamos fazer uma cabana aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Porque o clima realmente é um clima diferenciado. A visão é privilegiada. Mas aí Jesus chega e diz assim, Pedro, é importante que a gente desça, Pedro. Porque para que se cumpra. Não se preocupa não, Pedro, porque eu sou o sol da justiça que estou derretendo essas geleiras, e lá embaixo tem muitas pessoas que vão ser salvas, muitas pessoas que vão precisar mergulhar nessas águas. Você está entendendo a revelação da palavra de Deus para a tua vida? Que é necessário, minha filha, meu filho, que o Senhor venha com o sol da justiça, para que as geleiras se derretam, para que você tome uma decisão de quê? De se aprofundar no Senhor, de buscar o Senhor, de aprofundar sua relação com Deus. É isso que o Jordão simboliza, é isso que o Jordão significa, quando a pessoa diz assim, eu vou me batizar, eu quero me batizar, eu tomei uma decisão de me batizar, aí ela procura a liderança, ela é instruída diante do significado do batismo, ela toma aquela decisão e aí ela vai. E aí a vida muda, por quê? Porque ela está vivendo realmente o que aquilo significa. Quantas pessoas já desceram as águas, mas parece que não entenderam o significado, porque não mudaram o seu comportamento, o seu gênero, a sua forma de ser. E o Senhor quer quebrar isso. Quem sabe não foi porque você só mergulhou uma e era necessário mergulhar 7. Mas o batismo só é necessário uma. Só é necessário uma. O emergir é você decidir morrer para esse mundo. É isso que o batismo significa. É dizer assim, não, as minhas vontades, os meus desejos agora só pertencem a Deus. Possa ser que nessa noite Deus esteja te levando a fazer isso, filho. E foi por isso que Jesus desceu. E foi por isso que Pedro não entendeu. No capítulo 17 de Mateus, ele queria ficar lá. E Jesus disse, não, Pedro, a gente tem que descer, porque tem pessoas ali que vão ser salvas pelo que eu vou fazer. O clima vai esquentar, as coisas vão esquentar. Pedro, eu vou ser cuspido, eu vou ser humilhado, vão me chicotear. Mas Pedro, é necessário. Para que quê? Para que as coisas se cumpram, porque foi para isso que Jesus veio ao mundo, para cumprir todas as coisas. Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim revogar, eu não vim anular, mas eu vim cumprir. Então, minha filha, meu filho, esteja preparada para essa mudança de ambiente. Às vezes você está bem e de repente você está mal. Às vezes o clima é um e às vezes o clima é outro. E você precisa entender que a glória não muda. O lugar muda, mas a glória de Deus é a mesma. A glória de Deus é a mesma. Há momentos na oração que somos tomados pela brisa,
pela nuvem da glória de Deus, e há momentos que somos tomados pelo sol da justiça, que nos aquece. Então nós temos que entender essa mudança de clima, essa mudança de ambiente, essa mudança de lugar, mas a glória tem que ser a mesma. O batismo é o mesmo, Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Ele não muda, a instrução de Deus é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, os princípios de Deus são o mesmo, a revelação do Senhor que vem do trono é a mesma, é para te levar à salvação, é para te levar ao arrependimento. Precisamos, minha filha, meu filho, nessa noite estar atentos a quê? A essa mudança de ambiente.